Bom, o fato do dia hoje não podia ser essa comoção que acabou virando a prisão de Guilherme Boulos, líder do MTST. Foi aqui em São Paulo, na região de São Mateus. Muitas mensagens de ódio e aplausos pelo outro lado, especialmente de petistas. Mas vamos primeiro aos fatos, já que Thiago Muniz chegou de lá agora há pouco, tem as coisas fresquinhas aqui pra gente. Obrigada, Thiago, por estar aqui. O prazer é meu, Carol. Boa tarde a todos. E é isso mesmo, Carol. Nós tivemos aí a detenção do líder do MTST, Guilherme Boulos, depois de uma reintegração de posse na Zona Leste de São Paulo. Essa detenção deve ser suspensa em alguns minutos, algumas horas, porque ele deve assinar um termo circunstanciado, porque os crimes que ele praticou, que seriam aí, de acordo com a Secretaria de Segurança, incitação à violência e desobediência, são de menor potencial ofensivo, então ele deve assinar esse termo e ser liberado. A acusação dele foi qual? Incitação à violência e desobediência ao cumprimento de ordem judicial. Incitação à violência. Isso foi colocado porque, de acordo com a polícia militar, que o deteve, ele estaria aí junto com os outros manifestantes que tentavam resistir à reintegração de posse, porque houve de fato um confronto. Enquanto os manifestantes ergueram barricadas de fogo, utilizaram pedras e também rojões contra a polícia respondeu com tiros de bala de borracha, bombas de gás, e havia até a presença de 2 daqueles blindados que a gente viu muito aqui em manifestação da Avenida Paulista. Geralmente eles ficavam parados nessas manifestações, desta vez eles foram utilizados. Aliás, a gente tem vídeo aqui para colocar para os nossos ouvintes internautas que acompanham também pelo YouTube. Esse é o momento, basicamente, esse que ele tá junto aí já do advogado, esse é o advogado do Guilherme Boulos, que tá com uma malha. Ele está sendo levado para a delegacia. Exatamente, aí a rua André de Almeida, na região de São Mateus, e isso, até a legenda aí fala que a polícia afirma ter horas de filmagens de outras manifestações. Isso, o Guilherme Boulos, ele respondeu que foi citado até que ele teve participação em manifestações até na frente da casa do presidente Michel Temer, mas isso não foi levado em conta no fim das coisas. O que foi levado em conta efetivamente foi os fatos que ocorreram nessa terça-feira. Então aí o Distrito Policial não fica muito longe aí do local da ocupação. Ele foi levado ao Distrito Policial e ele afirma, temos o registro sonoro, ele afirma que a prisão foi arbitrária. O motivo não houve, mas a alegação dele, o pretexto foi incitação à violência e descumprimento de ordem judicial, o que é descabido. O que você teria feito, na opinião deles? Tem que perguntar para ele. Chegou a ver algum? Não, momento algum. Eu fui lá negociar com o oficial de justiça e ele estava presente para colocar para o oficial que o Ministério Público havia pedido a suspensão da reintegração ontem e o juiz ainda não tinha julgado. Por outro lado, o comandante da operação, o Major Rogério Calderari, diz que a detenção foi sim justificada. Esse líder desse movimento social não aprendeu isso ainda. Ele está colocando em risco a vida de pessoas. A polícia militar é um representante do Estado, mas eu não sou Estado, eu sou uma pessoa. Ele desrespeita a dignidade do policial. Ele desrespeita o policial quando ele faz com que as pessoas façam isso. De acordo com a Secretaria de Segurança, nós tivemos um policial militar ferido levemente na perna, devido aí a essa confusão, e também, em números não contabilizados, outras pessoas acabaram tendo escoriações com toda a confusão que aconteceu na rua André de Almeida. A reintegração acabou acontecendo de qualquer maneira, ela ainda prossegue por essa tarde, porque o terreno é grande, gigante, né? Nós temos muitos caminhões de mudança. Agora, algumas Thiago, moradias já eram de alvenaria, inclusive. Então, é uma área municipal, privada? Uma área particular. Uma área particular, de acordo com a polícia, já havia uma tentativa de conversar com as pessoas, só que disse até o major que essa liderança, ela mudou nos últimos tempos, a liderança da coordenação da ocupação. De acordo com o major também, muita gente já tinha saído, algumas pessoas preferiram tentar a resistência e houve esse confronto. Agora, no começo, na entrevista, ele falou que motivo havia para ele ser detido? Foi isso que eu entendi? Então, porque ele coloca a prisão dele como política. Ele acha que não tem, para Guilherme Boulos, não tem motivo para ele ser preso que não seja uma motivação política ou uma arbitrariedade. Ele não concorda, portanto, aí com essa desobediência à ordem judicial e também não concorda com essa acusação de incitação à violência, Marcelo. E aí, enquanto o Thiago Muniz estava lá cobrindo a manifestação, essa reintegração em São Mateus,
as redes sociais começaram a se movimentar, especialmente a favor, né? Por exemplo, esse post que a gente está vendo aí do Mídia Ninja, libertem o Boulos, líder do MTST, foi preso pela manhã. Vocês observam alguma semelhança com algum político famoso do Brasil ou não? As cores, não sei se dá pra fazer esse paralelo. O Boulos, de fato, ele é trabalhado, né? A barba, né? Ele lembra muito o Lula, não é isso, né? Não sei se vocês concordam embora comigo, eles têm uma coisa notável, eles são de origens bem totalmente distintas, né? Ele é de classe média alta, o pai médico, um grande infectologista. Sim, claro, o presidente Lula não houve... Mas de qualquer maneira, o que vale dizer é que ele é um nome muito importante num cenário em que a esquerda, vamos colocar assim, está bastante combalida e perde muito esse contato com as ruas. Isso ele não pode ser acusado de não ir para a rua, no caso. Por isso que tem o respaldo do PT, que a princípio, né, mantinha o Guilherme Boulos nos momentos áureos do PT. O Guilherme Boulos era tratado com uma certa distância, já o PT temendo a sua ascensão que poderia acontecer, né? E aí agora, desse fato, como você disse, a esquerda combalida, os principais líderes do PT no limbo, então ele começa a ser observado pelo partido como uma possível esperança aí para atingir esse trabalho aí e aquela questão popular que Lula sempre teve também. E o que vale dizer também, Marcelo, foi para prestar essa solidariedade ao Guilherme Boulos, também compareceram ao Distrito Policial o vereador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy, e também o padre Júlio Lancelotti da Pastoral do Povo de Rua. Então, realmente, se não tem muito mais a quem abraçar, o Guilherme acaba se transformando numa e o que também liderança. Passa a ser lógico também essas presenças, né? Vocês mencionaram do Suplicy. Vamos ver um trechinho do vídeo que ele gravou, inclusive, na delegacia com o próprio Guilherme Boulos. Começou. Estou aqui ao lado do Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST, um lutador há anos pelo direito à moradia do povo brasileiro e aqui em São Paulo. E vim aqui hoje para acompanhar, porque ele foi detido depois de estar solidário às 700 famílias que aqui numa área de São Mateus... Suplicy, que ano passado também passou pela mesma situação, foi detido, só né? Não foi acusado ele de incitação à violência. Né? E foi levado... Agora tem o princípio básico da propriedade, né? Se a justiça determinou que a propriedade tem que ser reintegrada, né? Então, o que acontece é que sempre o Guilherme Boulos, onde ele está, sempre há violência. É engraçado também, né, essa questão. Então, agora, se não houver o princípio da propriedade, então eu vou lá na sua casa, Thiago, eu quero morar lá, tá bom? Ele alega que ainda haveria uma outra ordem judicial, uma outra tentativa de impedir o cumprimento da ordem judicial, que o Ministério Público que o Tribunal de Justiça deveria considerar um novo pedido do Ministério Público, só que isso acabou não acontecendo a tempo e, de fato, a reintegração estava valendo, a gente consultou o processo, pelo menos até hoje, as ordens todas ainda eram válidas para a reintegração do terreno. Finalizando esse fato do dia, vamos ouvir o Boulos? A polícia pública diz que você estava soltando rojões junto com os moradores. Um vídeo, aliás, do BuzzFeed, né? Do site BuzzFeed. Olha, o secretário Magno roubou minha carteira. É tão absurdo quanto ele dizer que eu soltei rojão. O que aconteceu lá foi um despejo violento de 700 famílias. E as pessoas reagiram com o que podiam, mas na verdade a maior parte dos feridos são moradores que foram despejados, né? A polícia usou bomba de gás, bomba de estilhaço, bala de borracha, jato d'água, blindado, né? E não é razoável. Portanto, as palavras aí de Guilherme Boulos, que, como disse Thiago Muniz, deve ser liberado logo mais, em algumas horas ou minutos. Obrigado, Thiago. Prazer é meu, Carol. 4h21. Radioatividade.